Hoje vim falar um pouquinho com vocês sobre deficiência de iodo, um problema de saúde pública. O iodo é um micronutriente essencial para a produção dos hormônios da tireoide, que é uma glândula localizada na base frontal do nosso pescoço. E os hormônios são conhecidos como tiroxina, T4, e triiodotironina, T3. São responsáveis pelos principais processos metabólicos do nosso organismo e ainda tem um papel importante no crescimento e no neurodesenvolvimento na fase fetal e nos primeiros anos de vida. Então, o sal iodado, ou seja, o sal que é adicionado de iodo, acaba sendo a maior fonte de iodo em países que têm programas de fortificação de iodo, como o Brasil, por exemplo. Falando um pouquinho mais sobre a iodação universal do sal, é um método que foi preconizado por alguns órgãos internacionais, como por exemplo a Organização Mundial da Saúde, o Fundo das Nações Unidas para a Infância e o Conselho Internacional para Controle dos Distúrbios por Deficiência de Iodo. É um método simples, eficaz e de baixo custo, que tem como objetivo manter a ingestão de iodo adequada e eliminar os distúrbios por deficiência de iodo em todo o mundo. Então, percebe-se que a iodação do sal é sim de fato efetiva, considerando a redução do bócio nas últimas décadas em escolares, porém ainda há países em que essa deficiência de iodo é considerada como um problema de saúde pública, principalmente devido ao seu impacto na gestação e no desenvolvimento neurológico da criança, sendo então uma ameaça para o desenvolvimento social e econômico do país. Quando observamos a nível mundial, apesar dos avanços da iodação do sal, cerca de 2 milhões de indivíduos no mundo ainda apresentam aporte insuficiente de iodo. Destacando-se então a África subsaariana e o sul da Ásia, e ainda 50% dos países europeus apresentam uma carência leve de iodo. Então, são necessárias estratégias diferentes para cada região, considerando essa dimensão continental e também pensando em grupos populacionais, visto que essa avaliação foi realizada em escolares e existem grupos que são biologicamente mais suscetíveis aos distúrbios por deficiência de iodo, como, por exemplo, as gestantes, as mulheres que amamentam, e os lactentes, que são as crianças abaixo de 2 anos. E entre os distúrbios causados pela deficiência de iodo, podendo ser sintomáticos ou assintomáticos, destaca-se aqui o cretinismo, que é um retardo mental grave e irreversível na criança, e o atraso no desenvolvimento psicomotor e cognitivo da criança. E como o sal de cozinha é a principal fonte de iodo na nossa alimentação, eu trouxe algumas recomendações práticas para que se preserve a qualidade do iodo no sal. Então, sempre que for adquirir o sal, verificar se o mesmo é iodado, estar atento ao prazo de validade, pois um produto vencido pode sim ter deteriorado o iodo neste sal. Armazenar o sal em local fresco e ventilado, longe de ambientes úmidos. E, de preferência, manter o sal aberto dentro da embalagem original em um recipiente com tampa. Então, são algumas recomendações práticas que podem ser orientadas para a população.